Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. O que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos contar um pouquinho sobre um ritual que nem todo mundo pode ver. Bom, pessoal, a gente voltou da Índia recentemente e nós fomos num ritual onde poucos gringos vão. Nós vamos falar de um ritual de Shiva. Quem é Shiva? Muito bem, o Shiva faz parte da Trimurti, os três principais deuses, que é composto por Brahma, Vishnu e Shiva, sendo Brahma o criador, Vishnu o mantenedor e Shiva o destruidor, mas muito mais do que isso. Ele é o Mahadevi. O Mahadevi. Ele é considerado um grande deus, porque ele não é só o destruidor e ponto final. Então você tem o que constrói, o que mantém, o que destrói. Não. Por exemplo, Brahma estava criando lá enlouquecidamente a parada toda. Ele, enquanto princípio limitador, ele falou, não, calma aí, vamos limitar essa parada aqui. A história da cosmogonia é que Brahma saiu criando, e aí Vishnu foi atrás arrumando, falou, não, peraí, vamos separar esse tipo de animal, esse tipo aqui é fêmea, aqui é macho, aqui é isso, aqui é aquilo. Então Shiva é quem põe a ordem ao caos que Brahma cria, né? Então ele é considerado, pelos shivaístas, como o cara que trouxe ordem ao caos. E a vida só conseguiu existir por causa dessa ordem. Isso é até uma coisa interessante, porque os hindus, eles não têm essa coisa de que eles são hindus, no sentido de que eles têm uma religião única. Não. Se a gente fosse falar, a gente poderia dizer que o shivaísmo seria uma grande religião dentro da Índia. Exato. Shiva ele é super importante na Índia. Nós fomos no norte, passamos por vários lugares e todos eles tinham um culto muito especial a Shiva. Principalmente Varanasi. Varanasi, que é uma cidade sagrada onde o Ganges passa, tinham muitos templos a Shiva. Por exemplo, é do cabelo de Shiva que nasce o rio Ganges. Olha que importante, né? Ganges é sagrado, Ganga, né? Que é uma outra deusa, parte do cabelo de Shiva. Isso, e na verdade existem, essa é uma das versões, né? Existem várias, né? Uma delas, inclusive, é que vem de Vishnu, né? O rio, e que das lágrimas ou do choro, enfim, também tem várias versões com relação a isso, mas que ele não poderia cair direto na terra, então Shiva vai lá, apara na cabeça. E aí o rio escorre pela cabeça de Shiva. De qualquer maneira relacionado à cabeça de Shiva. Né? Mas enfim, aonde a gente quer chegar? A gente quer chegar que Shiva tem várias características. A gente ainda pode falar, por exemplo, é atribuído a ele a criação da yoga. Da yoga. Outra coisa... Ele dançando lá, o Nataraja. Nataraja, que é aquela representação dele de ladinho, com aquela roda em volta dele. Com um anão no pé. Com um anão no pé. Hanuman é associado a ele diretamente. Outra coisa também relacionada a ele é que lá na Índia tem os deuses enquanto seus aspectos masculinos, mas tem suas Shaktis, certo? Sim. Que são seus aspectos femininos. E a gente viu algumas representações de Shiva meio homem, meio mulher. Sim. E isso é muito sagrado na Índia, essa junção do masculino e feminino. Antes da gente chegar no ritual, a gente tem que explicar um negócio que tem pela Índia inteira, que se chama Shivalinga. Ou Shivalingam. O que é isso? É uma representação do pênis de Shiva. Isso. Claro que você não vai entrar na Wikipedia e você vai achar lá, pênis de Shiva. Não. É o princípio masculino, o criador, né? Mas é uma representação do pênis de Shiva, mas no sentido arquetípico desse pênis. Então, falando do princípio masculino, criador, que tem toda aquela coisa, só que ao mesmo tempo, esse símbolo tem sua base, o que a gente vai chamar de Yoni, exato, que é como se fosse uma vagina, uma representação de uma vagina. Então ali você tem o falo, o Yoni embaixo, que é a vagina, e eles juntos, e ela formando um canal. Em muitos templos que a gente visitou, eles derramavam leite em cima, o leite escorre e ia por esse canal, ele era direcionado para fora do templo. Exatamente. Então isso é importante entender, porque quase todos os templos de Shiva vão ter uma Shivalinga, ou pequena ou gigante. E aí isso nos traz a nossa aventura. Isso. Tínhamos acabado de ter aula de astrologia hindu. E aí nós entramos num lugar. Esse lugar ele tinha um sino, tocamos o sino, entramos em espiral, era uma subida, era uma rampa. Chegamos em cima, tinha um Ganesha e de frente um Shivalingam de mais ou menos 4 metros. E bem largo, então ele ocupava bem o centro do templo e a gente estava num templo de Shiva. Exato. E aí a gente conseguiu pegar lá uma punja,
que é um serviço religioso, né? Para trazer para o nosso cotidiano seria tipo uma missa, né? E é louco que o Bruno falou que na entrada, nessa entrada, né, nessa parte superior, tinha um Ganesha e logo depois tinha um Shiva menor. Então toda entrada de templo lá tem um Ganesha, né? É como se fosse um acordo que está dentro da mitologia de que o Ganesha tinha que estar nas entradas, né? Então eles realmente levam isso a sério. Então a pessoa vai lá, toca o Ganesha, toca o outro Shivalinga, depois tem aquele grande no meio. A gente ficou em volta, né? Então eu fiz como se fosse um círculo numa área superior. Estávamos em 11 pessoas. A gente estava em 11 pessoas, então a gente ficou. Ao longo de toda essa volta do Shivalinga tinha mais gente. Em alguns momentos formaram 2 filas. Mas não tinha tanta gente, né? Não. E era um templo de 1000 anos. Era um templo que estava dentro de um complexo de templos em Khajuraho. É. E como é que foi isso? Bom, o sacerdote ali, ele deixou a gente numa fileirinha só observando, ele deu a volta no Shivalinga, foi para outra ponta da espiral, ficou ali meio que se preparando energeticamente, enquanto isso chegavam hindus, shivaístas, enfim, chegavam hindus ali para o serviço religioso. Alguns ficavam atrás também, mas todos eles prestavam uma reverência a esse Shivalinga. Mas no início estavam chegando os músicos. Então eles iam ficando nos lugares, cada um pegava um tipo de instrumento, e aí a gente viu, cara, isso foi muito legal. Pra mim impactou bastante, quase que uma bruxa, eu diria, uma bruxona hindu. Era uma mulher mais velha, uma anciã. Ela escreveu algumas coisas em hindi ou em alguma língua que eu não entendi ali no Shivalinga, e outras pessoas chegavam e colocavam a mão no que ela tinha escrito ali com giz, colocavam a cabeça, abraçavam. Então a reverência, a adoração àquela peça, a Shiva representado ali daquela forma, era muito grande. As pessoas vão o tempo todo lá, abraçam, batem a cabeça, enfim, tem toda uma adoração, um respeito por aquela figura do Shivalinga que está ali no meio. Começou a música. Começou a música. Aí vários tipos de músicos diferentes, mas eu reparei numa coisa, só tinham homens. Só tinham homens. E tinham crianças e adultos. Cada um com um instrumento musical diferente. E eles tocavam o que parecia ser algo desconexo, onde cada um parecia que estava tocando alguma coisa diferente, mas aquilo tudo ressoava de um jeito único, né? É. Então tinha uma música ali acontecendo, e a impressão que me deu, aí você fala a sua, a impressão que me deu é que eles estavam acordando Deus. Pareceu mesmo. Não é? Porque era o tipo da música, o que eles fizeram de barulho, o templo começou a vibrar e parece falando, ó, Shiva, nós estamos aqui, nós vamos começar o nosso trabalho, acorda, vem aqui ver que a gente está adorando você. Exatamente. Tem uma coisa no Brasil que é parecida, né? Que é uns pratinhos pequenos que faz assim, chacoalha, eu não sei o nome disso. Mas aí cada um fazendo um ritmo diferente, meio descompassado, meio sem sentido, tinha outros tipos de instrumento e realmente era uma barulheira, parecia uma criança se esperneando pro pai ir lá cuidar da criança. Então era muito próximo disso. Não tinha letra ainda, né? Não, nenhuma letra. Aí teve um sacerdote que pegou uma concha. Esse foi pra mim um momento muito importante. Então quando o sacerdote pegou e quase como que um apito berrante, tocou aquilo, confesso que depois, agora aqui já no Brasil, lembrando do som, ele não é um som agradável, tipo, nossa, tem o som do Om, eu entrei em transe. Não, é um som bem mais ou menos. Vou colocar aqui o som da mesma concha em outro ritual, que é o Aarti, olha só. Então esse é o som, tá vendo que não é um som incrível, mas é impactante. Dentro do templo ele ressoa de um jeito que na hora você fala, é o Om. Você não tem dúvida disso, você não fica tentando adivinhar o que é. Na hora cai a ficha assim, pá, é o Om. E aí ele tocou, né? Aí nessa hora eles começam a recitar algumas coisas. E aí é uma hora que todo mundo vai lá de novo, no Shivalinga e tudo. É verdade. E aí eles voltam, e aí eles começam a cantar. É isso. E aí esses cantos... Aí o Bruno falou off aqui, esses cantos vão lembrar, parece hino de time de futebol. Aquelas torcidas, sabe? Não sei o que, não. Parecia isso, tipo, Shiva, vem cá me abraçar. Parecia uma coisa meio assim, porque era muito tipo, vamos lá, Shiva. Muito interessante. Eram os hinos bem animados, né? E tinha um casal lá, não sei se você viu, muito bem arrumado. Parecia até que eles iam casar. Na minha frente, sim. depois. Eu reparei nos dois. E a menina tava assim, eu reparei. Eu não muito. vi porque eu tava não, a menina tava assim, ela ficava assim, ó. Shiva, Shiva, Shiva. E o cara tava Shiva.
Oh, Shiva! E a menina, tipo, mó, Shiva, Shiva. E ele mó empolgadaço. Isso que me chama a atenção, porque ele tava muito empolgado. E ele leva pro lado, assim, Shiva! Ele queria entusiasmar assim, todo mundo. E assim, não era nenhum mantra que eu conhecia. Eu conheço 1 milhão. Não é isso, mas assim, não tem era os mais famosos que a gente conhece, mas não era. Não era um canto muito específico. E aí eles foram cantar um tempão, né? Ficaram um tempão cantando. Tempo. E aí tinha a hora quase o tempo da música. Tinha a hora que, dependendo da canção, eles iam lá de novo, punham a cabeça, abraçava, passava a mão. E nisso eu reparei que tinha gente que chegava nessa hora, entrava, fazia lá a adoração ao Shivalinga, passava lá na saída e ia embora. Ia embora. Era esse o serviço religioso. Tinha gente que só fazia isso. E a gente ficou lá o tempo todo. E aí viram esses cantos. E é muito legal porque também tinha um lance de pergunta e resposta. Ou, sabe quando tem na igreja católica, em missa, não sei o que lá. Está no meio de nós. Também tinha isso lá, tipo, não sei o que, não sei o que lá. Só que é tudo em hindi, a gente não entendia nada. A gente não sabe o que é. Principalmente o guru que deu aula pra gente lá de astrologia hindu, ele era um dos caras que conduzia. Isso. Né? Ele foi o que mais conduziu. Então o pessoal cantava e tudo, depois ele trazia algumas coisas e o pessoal ia cantando junto. E eu percebi em alguns momentos que não tem uma ordem pré-definida que as canções são cantadas. Porque eu via que de vez em quando eles paravam e alguém puxava uma música. Isso. Aí todo mundo ouvia a música e começava a cantar. Então aquilo não tinha uma ordem que as pessoas sabem, agora vai ter o sermão, depois Osana nas alturas, depois não sei o que. Não. Era um negócio meio, agora eu vou puxar tal canto. E puxava e todo mundo ia cantando atrás. Verdade. Aí isso foi, né? Até aconteceu. Não foi um negócio demorado, deve ter sido uma meia hora. Aí a gente acaba de fazer o círculo dentro do templo ainda. Aí o que acontece, como é comum no hinduísmo, quando você realiza os seus serviços espirituais, o cara vem e pum! Você come uma balinha. Mas tipo um docinho, né? De açúcar. Uma bolinha. Feito praticamente de gema de ovo e açúcar. Aquele doce, né? Isso. E aí ele pintou a nossa testa e a gente sai por uma escada lateral ao templo. Então você não sai por onde você entrou. Não. E aí o guru, que estava com a gente, esse professor, fala, vamos meditar. Além do sacerdote convidar a gente para sentar e ficar ali meditando, algumas pessoas desciam, eu via, sentava 3 segundos, levantava e ia para onde estava o tênis. Porque você tem uma escadaria inicial e você tem outra escadaria onde ficam os sapatos ali. Você entra sempre descalço. Então talvez seja um passo ainda para quem está no meio. A gente que ficou muito tempo. Aí a gente ficou uns 15 minutos ali de olho fechado, meditando sobre o que tinha acontecido, né? O guru deu essa indicação. É muito legal porque logo que a gente saiu, já começaram a limpar o templo. E limpar o templo é assim, folha de bananeira e é a vassoura. Né? E isso é interessante. Os templos lá são muito limpos. A gente andava descalço dentro de vários templos, você saiu, o pé estava limpinho. Então eles são, essa parte para eles, de dentro de casa, dentro de templos, são os locais sagrados para eles. Você vai entrar descalço e são muito limpos. Então isso é verdade. Eu acho que a gente saiu e os caras já estavam limpando tudo. Vieram limpando o templo, a escadaria. Tanto é que a gente meio que tava meditando ali, tava dando uma atrapalhada, né? Então quando a gente tava quase indo embora, ali já tinha acabado de meditar, o Bruno ainda ouviu uma lenda sobre o Shivalinga. É verdade. Qual que é a lenda? O conselheiro ali do sumo sacerdote me chamou e falou assim, sabe que tem uma história sobre esse Shivalinga? É mesmo? Qual é? Ele era pequeno, ele era do tamanho do que você encontra nos outros complexos, que parecia um balde de cabeça para baixo, os outros, né, que a gente viu. Ele era do mesmo tamanho, só que por conta desse poder todo que ele tem, ele começou a crescer, as pessoas olhavam e ficaram com medo dele arrebentar a estrutura toda. Do templo, né? Então decidiram, quando chegou no tamanho que tá aí, decidiram colocar um prego de ouro gigante no topo do Shivalinga. Quando colocou... ele parou de crescer. E o templo não foi destruído. Bom, então é isso. A gente ainda vai contar várias experiências específicas que a gente teve lá na Índia. Essa foi a primeira. Ele foi especial porque, primeiro, não é comum turístico. Não é um ponto turístico, não é comum turista aí. Então a gente teve uma oportunidade muito bacana de vivenciar um ritual diferente, né, do que a gente está acostumado com aquela organização do ritual cristão católico que a gente tem aqui no país, que a gente cresceu com eles.
E toda essa simbologia envolvida, né, com a concha, com o Shivalinga, com esse poder de manifestação, de restrição que Shiva tem, foi muito bacana. Vou interromper nosso bate-papo sobre o ritual de Shiva para falar que se você tem interesse em conhecer sobre física quântica, mente, universo, lá na Mansão Ruby, dia 30 de março de 2019, sábado agora, vai ter um curso exatamente sobre isso. A ideia é falar com um linguajar simples e tranquilo sobre física quântica, pegar as propriedades principais que são usados no estudo da mente com relação à física quântica e como isso é interligado com o universo. Então vale muito a pena dar uma olhada na agenda de cursos do ano inteiro que a Mansão Ruby tem lá disponibilizado, mansãoruby.com. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, dar like ou dislike se você gostou ou não gostou aqui do vídeo, ativa o sininho para receber as notificações, às vezes a gente faz lives no meio do nada sem avisar. Comenta aqui embaixo e compartilha com seus amigos. Compartilha no WhatsApp, no Facebook, onde você quiser. Além disso, temos um projeto de apoio ao canal, que você pode ver clicando aqui ou entrando em nosso site cdh.tv.br. Lá também temos cursos sobre Jung, sobre hermetismo, história da magia e simbologia, dados tanto por mim quanto pelo Léo, cada um o seu. Dê uma olhada lá e vamos seguir. Então é isso, galera. Valeu! E beijos voadores, não é isso? Levaram esfirras voadoras com amor e azeite. O que a gente vai falar hoje, Léo? Nós vamos falar da união do Brasil com a Índia. O que a gente vai falar hoje, Léo? Hoje vocês vão conhecer a nossa Shivalinga. Hoje vocês vão conhecer o dia que o Bruno abraçou a Shivalinga. Bom, a minha cadeira soltou isso aqui. Será que é um problema? Será que precisa dessa peça para a cadeira se manter inteira? Mas lá tem toda aquela discussão se é politeísta, moniteísta, mas na verdade... Moniteísta, você falou? Eu falei Monoteísta. Money. Tem algumas igrejas que a gente conhece que são monoteístas. Monoteísta. Acorda, vem aqui ver que a gente tá adorando você. Acabou, ponto. É isso? Eu achei que você ia falar, não. E aí você fala, nós somos um lugar onde gringo não foi. Mas mentira, porque nós fomos lá. Verdade. Então gringo foi. Gringo foi.